Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Educação e Tecnologias, um programa do PP Gente, o programa de pós-graduação em Educação e Novas Tecnologias da Uninter. E a gente sempre traz agora, inaugurando o terceiro ano já deste programa, veja só, faz 3 anos que vocês me aguentam do outro lado. Inaugurando o terceiro ano, a gente sempre traz aqui alguém legal, bacana, divertido, para falar sobre educação, sobre tecnologia, sobre educação e tecnologia ou qualquer coisa que esteja no meio disso. E hoje estou aqui com o Reli Amaral. Oi, Reli, tudo suci? Oi, professor Rodrigo, tudo bem? Tudo bom, muito bem, muito bem. Vamos ver o que será de hoje, hein? Só chegue mais perto do microfone, senão a gente não vai escutar agora o que você fala. Tá melhor, isso. tá. Senão as pessoas vão ficar... Sabe, cola o seu ouvido no radinho, como diria os titãs, assim? Tentando... É horrível. Então, a primeira coisa que eu sempre pergunto para as pessoas... Porque, assim, eu tenho um problema, e várias pessoas ao meu redor também, que os nossos alunos ou pessoas que não nos conhecem acreditam que a gente nasceu pronto, né? Então, assim, um dia eu acordei, nasci e pronto, sou pós-doutor, dou aula no programa de tecnologia. E não é assim, né? Eu passei um monte de perrengue, um monte de problema, eu galguei meu espaço e tal. E isso é sempre a primeira pergunta que eu faço para as pessoas. Então, vamos lá. Você estava lá no ensino médio e... Como é que você chegou até aqui? Do ensino médio até aqui. Eu estava lá no ensino médio, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que eu sou de lá. E meu sonho era fazer biologia. Né? Justo, né? Tá ali perto de Bonito, aqueles lugares lindos e tal. Isso, natureza. Sempre fui muito ligada, animal, planta. Em Campo Grande, no geral, hoje já diminuiu isso, mas quando eu era criança era muito comum todo mundo morar em casas com terrenos muito grandes, né? A metragem lá é maior do que aqui, inclusive, no Paraná. E normalmente as pessoas têm um quintal com várias plantas, horta, pomar. Minha casa tinha 7 pés de fruta diferentes, 7 tipos de fruta diferentes. 7 tipos, na verdade, tinham mais de 14, 15, né, árvores. Era ruim quando dava, aqui vocês falam mandruvá, né, taturana. E também dava muita aranha caranguejeira. Aqui não dá caranguejeira, mas aqui dá aranha marrom que mata. Caranguejeira não, né? Não mata. Não caranguejeira só é feia. Mas... É bem feia, dá um medinho para a criança, é tenso. Enfim, aí meu foco estava sendo mais na área de biológicas. Só que aí eu tive o primeiro namorado e quando viu eu estava casada, com 16 anos. Quando viu, fechou o olho, abriu... Aconteceu. Nem sei como... E esse rapaz em questão, ele era muito envolvido com a igreja e queria fazer missões fora dali. Acabou que a gente foi para o Pantanal, fiquei morando 1 ano lá, fazendo trabalho social com aldeias indígenas, né? Que legal, mas até aí você não tinha começado a faculdade ainda? Ainda não. Tá. Aí passei no vestibular da Federal do Mato Grosso do Sul, que tinha na cidade ao lado, né? Tinha uma filial, digamos assim, eu esqueci, um campus da Federal. E aí passei em biologia. Só que aí quando eu tinha uns 6 meses que eu estava fazendo o curso, aí mudaram os planos, porque aí ele tinha conseguido uma bolsa de estudo aqui no Paraná. Aí eu dei uma trancada na faculdade, tentei, depois eu estava em Londrina, né? Fui para Londrina, aí eu tentei daí entrar no curso de biológicas, mas era complicado porque lá era integral, no Mato Grosso do Sul não era. Entendi. Eu estudava de noite, trabalhava. E aí, o sábado, você estudava o dia inteiro para compensar as horas da semana. Aí, chegando em Londrina, era integral, não tinha como, pelo mesmo motivo. E os horários são muito loucos, né? Tipo, a primeira aula da manhã, terceira aula da tarde, segunda da noite. Bem isso. Quem não tem o privilégio que alguns alunos nossos têm de fazer a graduação à distância. Não existia, né? Na época nem existia. Nem tinha como. Aquela loucura de quem está no presencial e fazendo biológicas, né? Que cada hora você está num lugar, num laboratório. Isso. Daí, eu vou falar a forma com que eu pensei na época. Claro. Eu tinha muita vontade de trabalhar com ecologia, né? Com preservação ambiental e ecologia. Falei, bom, se eu penso em preservação de animais, por que não de humanos? Digamos assim. Aí eu comecei a me encantar com o serviço social, porque eu já fazia o trabalho social. E
para quem não sabe a diferença, né? Trabalho social é uma coisa, serviço social é outra. Serviço social é uma profissão que trabalha em várias vertentes, entre elas a política de assistência social. Agora, você fazer uma ação social, um trabalho social independente ou em nome de uma instituição religiosa, né, de forma voluntária... Uma ONG. Uma ONG, isso é um trabalho que não é sistematizado. Esse a gente chama de trabalho social, de ação social. E isso eu já fazia com crianças indígenas quando eu estava morando no Pantanal, né? Eu trabalhava com algo lúdico, servia um lanche para elas e tentava uma mediação com a família, que normalmente eram mães e pais que estavam em situação de extrema vulnerabilidade social. Ali eu já fazia uma ponte com a prefeitura, eu tinha conhecimento, eu era amiga do vice-prefeito da cidade, né? Que cidade que era? Era Anastácio, fica do lado de Aquidauana. Fica uns 300 quilômetros de Campo Grande, da capital. Daí, eu tô tensa. Eu nunca falo sobre mim, professor. Eu tenho também programa aqui na Uninter, mas falar com os outros e mediar é bem mais fácil. Justo, por isso que eu tô sempre relaxado. Falar da vida pessoal ainda, eu tô tensa. Deixa eu beber mais água. Podia ter um cafezinho, né? Podia, mas eu não tomo café, porque café deixa as pessoas nervosas, então melhor não. Minha calma. Bom, enfim. Aí eu fazia essa intermediação com o vice-prefeito, que na época era o pastor Silas, e aí ele encaminhava para assistência social essas famílias que eu tinha feito essa primeira abordagem, digamos assim, né? Hoje eu sei que o nome era abordagem. Aí alguns meninos eram meninos de rua. Então, quando eu fui para Londrina, aí eu já fui com aquilo um pouco da prática, digamos assim. Eu já tinha me aproximado da realidade, né? E aí passei em terceiro lugar, eu acho. Para serviço social. Para serviço social na UEL. E quando eu comecei a trabalhar, já a estudar serviço social, eu fazia muito seminário, né, apresentação. E como eu já tinha essa coisa de ser professora de criança, né, na religião que eu frequentava na época, eu já tinha uma certa desenvoltura, eu já usava o que era a tecnologia da época, professor. O professor é jovem, não vai saber. Eu tô falando. Pense que quando eu fazia faculdade não existia internet. Não é que eu não usava, não existia. Não existia, Jesus. Pense. Lembra daquelas transparências que a gente colocava assim, retroprojetor? Às vezes era aquelas fotinhas pequenininhas. Lógico. Não, daí era slide. Slide, exatamente. Então eu já tinha um pouco de habilidade ali com... Você colocava todos... Porque assim, eu tinha... Retroprojetor. Agora uma breve historinha. Mas eu tinha uma professora na faculdade... Isso era 1994, e ela tinha um slide. Mas algum aluno de muita sacanagem, inverteu. Então, assim, tinha uma foto de certa e a outra de cabeça para baixo. Uma certa, outra de cabeça para baixo. Meu Deus. Na hora que a professora foi mandar, e era... Pelo menos ele não fez tipo o Clube da Luta. Eu já tinha imaginado outra coisa. Era Egito Antigo que ela estava explicando. Então, assim, a pirâmide certa, pirâmide de cabeça para baixo. Pirâmide certa, pirâmide... A professora ficou tão braba, que dela teve que tirar todos, colocar um por um na ordem. Gente, parou a aula. E parou a aula. Imagina, não, e aquilo dava uma trabalheira, né? Dava, porque era um por um, Os jovens de hoje, nossos alunos jovens, não fazem ideia. E eles reclamam que o ChatGPT está muito lento, que não sei o quê. Impressionante, eles não sabem. Que era passar uma tarde inteira numa biblioteca para achar 2 livros. Sim, você tinha que achar 15, mas você achou 2. Você tinha que ver as fichinhas, você pegar aqueles fichários. Não, e quando achava, estava emprestado. O livro mais importante... Essa é outra... Nossa, nem sei porque eu tô falando, já que a entrevista é sua, mas o livro mais importante para minha graduação, que era um livro chamado Shazam, do Álvaro de Moya, que era o que tinha na época, não existiam outros, eu achei ele na ficha. E daí eu fui lá, olha, cadê esse livro? Roubaram. Aí, muitos anos depois, quando eu fui fazer meu mestrado, consegui comprar esse livro num sebo. Ponto. Então, assim, tô falando 1998, daí depois 2008, quando eu fiz o mestrado. Aí depois, em 2011, 2012, quando eu tava fazendo meu doutorado, eu fui rever esse livro por causa do negócio, que eu não lembro o que era. E tinha uma imagem do fantasma, sabe? O fantasma, o super-herói, com um risco em cima e tal. Aí eu virei, depois tinha uma do Mandrake, com os riscos em cima. Eu falei, eita, mas esse risco é o mesmo. Voltei um, voltei outro. Não era autógrafo do cara? Do Lee Falk, o cara que criou o Fantasma e o Mandrake. Em 1934, eu tenho o autógrafo deles. Meu Deus. Pena que meu nome não é Marcos, que tá escrito Tio Marcos. Mas, enfim. Sério. Gente. Então, assim, eu queria esse livro... Como que a pessoa passou isso pra frente? Deve ter morrido. Deve ter morrido. Porque
Isso, ele só veio pra cá uma vez em 75. Então, em 75, o cara veio, deu aquele autógrafo. Sim. Então, sei lá, vamos dizer que a pessoa que pegou esse autógrafo tinha 40 anos na época, já, né? Já faleceu. Sim, por isso. Mas Nossa, uma relíquia, não pode passar pra frente. Mas quando eu morrer, aí alguém Não, aí passa. você faz um testamento. Faço. Deixa pros seus fãs. Sim, Seguidores, sim. Claro. seguimores. Fazemos um grande sorteio. Né? Claro. Mas eu cortei você, desculpa. É que eu me empolguei. Não, é super legal. Eu tive, não foi tão grande, né? Uma surpresa tão grande como a sua. Mas também em Londrina, umas meninas estavam desfazendo de uns livros que elas tinham. E aí, no meio tinha lá... Ela ia vender o kit, o combo, com vários livros. Sim. E era tudo livro que eu poderia comprar depois, mas eu falei, ela tá vendendo tão baratinho, mas no meio tinha aquele livro das cartas do Gramsci. Sei. E eu acho que só tem uma edição no Brasil daquilo lá, se eu não me engano. E tava lá também, de 1900 e... Nossa, nem lembro. 40 e tantos, talvez? Pode não, ser. foi um pouquinho depois da Segunda Guerra. Tava perto da abertura política no Brasil. Ah, não, então 84, 83, Isso, eu acho 84. que sim, algo assim. Ah, menos ruim. E eu ainda tentei na internet achar outras edições não achei. Então, eu acho que é uma relíquia, vamos ver. Mas tá lá. Tenho que terminar de ler. Me dá um pouco de gatilho. É muito sofrido aquilo lá. É bem sofrido. Não tem as manhas. Que nem a Memórias do Cárcere, não consigo ler, não. Game, esses livros assim, não consigo. É forte. Então, aí voltando. Quando eu comecei a graduação, e aí eu sempre pedia para as meninas, não, deixa que eu apresento, vocês escrevem, eu apresento. Eu sempre trabalhando muito, para mim era uma tormenta ter que escrever aqueles trabalhos, pesquisar, que era esse sistema, né? Sim, de ficar sim. o dia inteiro na biblioteca, eu não tinha tempo hábil. E eu ficava sempre com as apresentações. Aí as professoras começaram a comentar. Viu, você tem vontade de ser professora? Porque você tem dom. E não sei as manhas. Eu acho que você devia tentar ser professora, né? Na docência e tal, superior. E a minha mãe trabalhou 20 anos numa universidade, que hoje é nossa concorrente, né? Uma das. Mas ela era professora? Não, ela era administrativa. Tá. E então, eu cresci andando pelos corredores da universidade, indo nas salas, brincar, invadia a aula dos professores, sentava e falava que eu era superdotada e que tinha entrado. Claro. Mais cedo o povo acreditava. Normalmente era um professor que já me conhecia, fingia entrar na onda. Eu ia na cantina e dava aquela roda. Nossa, você é superdotada mesmo? Aí eu contava altas histórias. Então, é um ambiente... O ambiente universitário sempre foi um ambiente que eu gostei muito, né? Foi muito familiar. E aí, quando essas professoras falaram isso, eu achei interessante. Aí eu já terminei a graduação com o foco em fazer docência. O mestrado. Inclusive, eu passei o meu projeto. Eu terminei a graduação, já emendei o projeto de mestrado, mandei para a UFRJ. Sim. Ela aceitou, mas eu tinha que começar em fevereiro. E a graduação, a colação de grau na UEL é março. E nenhuma das duas cedeu ali. Questão da data, eu perdi. Nossa, minha mãe morava no Rio de Janeiro na época. Tinha casado, estava morando com meu padrasto no Rio. Eu fiquei muito mal. Nossa, mas, enfim, coisas da vida, né? Não era para ser. Aí eu atrasei esse sonho, né? Da questão da preparação, do mestrado, durante muito tempo. Porque aí eu separei, casei novamente. E aí tive um filho, aí tive outro filho. Fiquei mãe em tempo integral. E aí aquilo ficou meio para trás. Fui fazendo, me preparando assim, estudando línguas, né? Porque aí quando tivesse a prova de proficiência. E aí, nesse inteirinho, eu já entrei no EAD. O EAD no Brasil, se eu não me engano, né? Formatado como a gente EAD com internet, hoje, né? Com ensino remoto. Que na época era, inclusive, por satélite, né? Eu acho que começou no Brasil, se não me engano, em 2005. Em 2006 eu já trabalhava com EAD. Sim. Na concorrente também, em outra concorrente. Então, se os alunos não sabem, ainda estamos em primeiro lugar como EAD. É verdade. IES em EAD no Brasil, oficializada. Pelo MEC. Pelo MEC, relatório da Câmara dos Deputados, né? Isso, se não me engano. E essa outra instituição que eu trabalhava lá, ela está em terceiro lugar na lista. Inclusive, uma curiosidade, né? Não sei se você prestou atenção na lista, mas os 3 primeiros lugares são do Paraná. Sim, eu prestei atenção nisso. Viu? Interessante, né?
Tá, porque talvez aqui tivesse mais facilidade de conseguir apoio governamental, licença para satélite, não sei. Então, eu também Não sei por quê. Mas a gente existe investimento, né? Isso. Eu lembro que uma época a Ubra estava bem à frente, né, em questão de EAD, lá atrás, que a Ubra é do Rio Grande do Sul, né? Isso, Porto Alegre. Então foi assim, professor. Foi Muito dessa bem. forma. Aí, quando eu estava já... o casamento não estava indo muito bem, eu comecei a investir em tentar entrar no mestrado. Entrei, terminei. Mas você fez mestrado aonde? Na UEL. Só que eu já morava aqui, em Paranaguá. E daí você tinha que ir lá para a UEL? Tinha. Todo final de semana? Deixando 2 filhos pequenos. Você fez mestrado em quê? Em serviço social e políticas sociais. Não, tudo bem, mas qual que era o teu tema? A minha dissertação. A sua dissertação, condições objetivas de trabalho dos assistentes sociais na política de educação da região litorânea, aqui do Paraná. Entrevistei todos os assistentes sociais que trabalhavam na área educacional. Aí eu discuti as 2 políticas e a questão das condições de trabalho. Muito bom. E daí você chegou... E assim, você fez esse mestrado quando que ele acabou? 2017. Vai fazer 10 anos que eu comecei. 10 anos que eu comecei. Foi em 2015. E você acha que mudou alguma coisa nesses últimos 10 anos? As condições de trabalho? Não sei, hein? Porque aí eu saí da região litorânea. Eu peguei só lá. Ah, tá. Né? Eu teria que visitar novamente. Quem sabe aí, projeto de doutorado, né? Pois é, né? Porque daí você faz... Mas você aguenta fazer sobre o mesmo tema? Eu mudaria para, em vez das questões objetivas, as questões subjetivas de trabalho. Porque aí abordaria saúde mental daí. Porque foi o que eu percebi quando eu fiz a dissertação. As condições de trabalho eram boas. Todos estavam acima, estava na média, porque... Só um pouquinho. O Cefes, que é o meu Conselho Federal, do Serviço Social... Ai, peraí, que eu estou meio com o pescoço doído. Os últimos dias dá uma soltada aqui. O Cefes, ele tem uma resolução, uma ou 2 resoluções... Não, uma resolução referente a sigilo profissional. Você vai entender por que eu estou falando da questão do sigilo. E outro referente às condições objetivas de trabalho. Então, toda a pesquisa eu fiz com base nessas resoluções. Então, atendia a maioria dos pontos, né? Uma coisa ou outra, mas que não é coisa que ia dar impacto. Às vezes, pela própria questão de ser um município pequeno, etc. Da própria ONG em questão, por exemplo, não ter condições mesmo de dar a condição de trabalho para o profissional. Não por uma questão de negligência. Só que a questão mental deles estava bem abalada, por exemplo. Eu já falava que era sigilosa, entrevista, tudo. E ainda assim, muitas respondiam, não quero responder, não quero responder, não quero responder. Aí eu passei a inventar uma pergunta dentro do questionário lá, que era... Que respondesse isso. Qual o motivo de você não querer responder? E todas respondiam que era a questão de retaliação por parte dos seus superiores. Mas eles não vão ter acesso mesmo assim. Porque eu tinha que listar as instituições, né? Aí, só que eu coloquei, não coloquei por ordem. Instituição tal, o respondente, a pessoa que está respondendo, número 1. Não fiz essa associação. Só para preservar, né, a identidade delas. E aí, mas ainda assim, só pelo fato delas estarem respondendo algo específico, com medo de retaliação, só de digitar o nome da instituição que ela trabalhava lá, como é só uma profissional ou 2 por instituição, claro, elas já ficavam... É compreensível, né? Sim. E a questão do sigilo profissional, por que eu usei a resolução? Porque assistente social, quando ele está atendendo a pessoa, ele lida com questões muito específicas. Da pessoa. Como, por exemplo, meu filho está preso. Tá preso, vai ficar preso até quando? Por que ele foi preso? Então, são questões muito delicadas, sigilosas. Eu atendia alguns... É muito comum aqui no norte do Paraná receber pessoal que está fugido de algumas facções do Rio de Janeiro e São Paulo. Então, eu atendi alguém que estava jurado de morte pelo PCC, por exemplo. E tudo isso tem que ser sigiloso, o material também tem que ser resguardado, que qualquer outra pessoa alcance ele. Quando você vai estudar as condições objetivas de trabalho, esse assistente social não tem um arquivo para colocar esses prontuários. Entendi. Entende? Não tem, ou se tem, é um armário, uma gavetinha, não tem uma chave. Não é trancado. Então, automaticamente, a condição objetiva de trabalho impactava na questão do sigilo profissional. Claro. E também é um sigilo que é importante ter, né? Sim.
Inclusive para resguardar a sua própria vida, né? Muita assistente social é ameaçado de morte. Mas eu acho que essa questão subjetiva de trabalho também é importante, né? A gente está num mundo mais precarizado hoje também, onde acho que a pandemia deu uma piorada em algumas questões, né, do serviço social. Né? Ali durante a pandemia foi bem tenso. Para quem estava na prática, né, que eu já estava aqui na instituição, mas foi bem tenso. É que eu percebo, claro, não estou no litoral, né? É outra realidade, mas no Brasil inteiro, né? Talvez no mundo inteiro, não posso afirmar do mundo, mas aumentou muito o número de pessoas de rua, aumentou muito o número de internações de pessoas com problemas mentais, adicção também, né? Você é adicto. É um monte de coisa, né? Tipo, então você tem mais adictos, você tem mais pessoas de rua, você tem mais pacientes em instituições de abrigo mental, você tem mais pessoas na falência também, de alguma maneira. Sim. Então, assim, para quem quem trabalha no serviço social, você está num bom momento para trabalhar, né? Porque tem muita coisa, né? Triste isso. E o pior, aumentou a demanda e diminuiu muito o número de profissionais. Por quê? A maioria dos assistentes sociais no Brasil ainda, cerca de 70%, 75%, é contratado via serviço público, via concursos, ou que sejam contratos PCS. temporários. E aí, quando veio aquela medida, a questão do piso, né? Se eu não me engano, como é que era o nome que dava? Esqueci agora, que o substituto lá da Dilma... Tô esquecendo o nome de todo mundo. O Temer, aquilo que o Temer colocou, né? De contenção de gastos. Então, os concursos no Brasil pararam. Sim. Então, muito assistente social foi mudando de emprego, ou se aposentando, ou se afastando por qualquer outro motivo, e eles não foram sendo repostos nas instituições. E, ao mesmo tempo, aumentando mais a quantidade... Depois veio a questão, né, do presidente Bolsonaro. Também ele não deu muita atenção para essa parte. Ele tinha outras prioridades. A parte social nunca foi prioridade do governo dele. Então, pelo contrário, houve o arroxo, né? Principalmente fechamento de instâncias de discussão da sociedade civil. Então, conselhos foram fechados, comissões foram fechadas, né? O CONANDA, que é, por exemplo, o Conselho Nacional do Direito da Criança e do Adolescente, foi fechado na época do governo dele, um exemplo. Então, tudo que acontecia referente a políticas sociais começou a ser minado, aumentando o número de pessoas para atender. E também teve o impacto da antiga Bolsa Família. Sim. Que aí era... Bolsa Brasil, se eu não me engano, esqueci agora. Auxílio Brasil. Auxílio Brasil. Mas isso foi da pandemia, né? Auxílio Brasil. Não, teve outra que substituiu o nome do Bolsa Família. Eu acho que era Bolsa Brasil, não lembro agora. E aí também reduziu o número de atendimentos, bastante. Daquilo que era Bolsa Família, quando virou esse outro tipo de bolsa, também reduziu. Então, é isso que a gente está vendo hoje nas ruas, para além da pandemia, é o impacto de políticas mal gerenciadas, muito mal gerenciadas. Na verdade, negligenciadas, deixadas assim, vamos manter o mínimo e usar o dinheiro para outra coisa. Cada gestor faz da sua forma, mas ele optou dessa forma. E aí agora, depois que o presidente Lula assumiu, aí para poder... quando há um impacto social, né? Por exemplo, que você citou, aumento de pessoas de rua, né? De população em situação de rua. São anos para a pessoa chegar até esse ponto. Sim. E para você poder retroceder esse processo, são o dobro de tempo. Alguém, eu li em algum lugar, não sei nem se é uma fonte fidedigna, mas me falaram que para uma pessoa chegar ao estágio de rua, para ela ser ressocializada, leva o dobro de tempo do que ela levou para chegar no estágio de rua. Eu não sei se isso é verdadeiro ou não. Tem estudos que mostram isso. Depende do estudo, da métrica, como é que foi feito, mas tem indícios para isso. Por quê? E por que isso acontece?
Porque antes da pessoa ir para a situação de rua, ela tinha o amparo da família, né? Sim. A convivência familiar, ela tinha uma rede de apoio de alguma forma, amigos, ela tinha emprego, ela tinha colegas. Então, se ela passasse por um período de mal financeiramente, ela tinha alguém para socorrer ela. Quando ela chega nesse ponto, ela, inclusive, ela já está com alguma adicção, seja álcool, drogas, o que for. Então, ela sai, porque as pessoas pensam, começou a usar droga, daí foi para a rua. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes a pessoa chega, por exemplo, aqui em Curitiba, com uma promessa de emprego. Não é bem aquilo ali. Já aconteceu com muita gente que eu conheço. Sim, já aconteceu com gente que eu conheço também. Né? E o aluguel aqui não é barato, né? E aí não tem um parente, um amigo. Aí você vai para o albergue por um tempo, curto espaço de tempo. Daí você passa frio, fome, usa ou bebe ou usa droga para poder não sentir tão mal, para poder segurar. Aí vai para a rua, aí vê que pedindo consegue pelo menos o que comer naquele dia, entende? Aí o buraco vai ficando cada vez mais fundo. E cada vez mais difícil para você chegar na superfície de novo, né? Sim. E aí a pessoa passa por algumas, por exemplo, doenças. A pessoa pega uma sarna, sofre um acidente, uma ferida mal curada, aí perde um membro, entende? Só vai piorando. Pneumonia, tuberculose, DST, que agora é IST, né, o nome certo, e assim por diante. E daí tem um monte de doenças transmitidas por pombo, rato, barata, que tá tudo ali no, né? Então, e assim, como que um profissional do serviço social consegue atuar nesse esquema? Em geral, ele está na FAS, na Fundação de Ação Social. Ou não? Ou tem outras formas? Primeiro, você não me apresentou pro pessoal. Eles não sabem o que eu faço aqui. É verdade. Então, se apresente. Tá. Bom, eu sou a professora Reli Amaral Ribeiro. Já faz meia hora que a gente está conversando, as pessoas nem sabem. Faz tempo, sabe que eu sou... Não, o nome você tinha dito. E pelo menos isso. Isso. Eu sou tutora e professora dos cursos de pós-graduação na área social aqui da Uninter. Então, é isso. Pronto, agora estou apresentada. Pronto. Bom, a atuação do assistente social ele pode atuar em todas as políticas ditas sociais. Justo. Então, ele pode atuar na saúde, trabalhando em hospitais, em postos de saúde, na gestão da própria política, né? Porque você tem uma equipe multidisciplinar, para poder ficar mais claro. Você tem uma equipe multidisciplinar na área da saúde, que eu estou usando de exemplo. Aí, todo mundo lida com a sua parte. O fisioterapeuta vai falar que precisa ali na área dele, o enfermeiro, o médico, o neuro. E aí, o assistente social faz essa questão de gerenciamento de como a pessoa vai poder acessar esse serviço da melhor forma possível. Porque ela chega, às vezes, ela não consegue marcar uma entrevista. Uma consulta? Uma consulta ou marcar uma cirurgia eletiva porque ela não tem os documentos. Porque ela vem de uma família de imigrantes, porque, né, ou vem de outro país, que hoje é muito comum, né? Claro. Os venezuelanos, os haitianos, aí chegam aqui e ainda não tem a documentação ou perdeu no meio do caminho. E aí, por isso, ela não pode ter a consulta feita, ela não pode ser atendida nem numa emergência, até numa emergência é complicado. Se eu não me engano, por lei, pode, se ela passar mal, estiver desmaiada no meio da rua, aí traz, se ela estiver desacordada. Agora, se ela estiver consciente, não tem como. Se eu não me engano, é isso. Então, o assistente social trabalha em todas as políticas, na educação, saúde, na própria política de assistência social, na segurança pública, né? Tem nas penitenciárias. Sim. Né? Nos CENSES, que são as instituições que apreendem adolescentes em conflito com a lei, né? Trabalhei também nessa, que aí é uma outra aventura. Isso é bacana, hein? Não foi. Na prática, não foi muito. Justo. Não é muito legal ser feita de refém, né? Mas, enfim, estamos aqui. Qual mais? Educação, tá. Na área de saúde mental, né, especificamente, também. São várias. Então, onde tem... e nas empresas, né? Você pode estar trabalhando em empresas públicas, empresas privadas, né, institutos, em ONGs, fazendo essa parceria com o terceiro setor. Então, na verdade, o assistente social, quando envolve direitos sociais, ele trabalha em todas as vertentes e em todas as políticas. Ele pode estar trabalhando. Claro que em cada uma vai ter a sua especificidade. Sim. Né? Mesmo você trabalhando, vamos supor, num hospital. Um hospital tem uma característica, seu trabalho vai ser tal. No outro vai ser outro, entende?
Mas é interessante que... Porque normalmente quando a gente pensa no assistente social, eu pelo menos, né? Talvez não seja a gente, né? Talvez seja só eu. Eu penso direto na Fundação de Ação Social, na FAS. Que é a política de assistência. Isso. Mas eu também descobri lá pelas tantas que tem muita gente que trabalha... Por exemplo, a Gibiteca de Curitiba. A Gibiteca é a primeira biblioteca de histórias em quadrinhos do mundo. E ela fica aqui em Curitiba e tal. Já fui algumas vezes. Então. E assim, o diretor é meu amigo e tal. E tinha, antepenúltima vez que eu fui lá, sei lá quando, tinham 2 meninos que estavam guardando os gibis na prateleira. Daí esse meu amigo falou, leva lá embaixo no depósito, porque daí na Gibiteca tem um depósito que são para os números repetidos e tal, né? Uhum. Que daí se um desbagaça inteiro, tem um outro lá que dá para usar. E daí os moleques foram, eu falei, meu, sacanagem fazer os meninos carregarem essas caixas. Ele falou, não, mas isso aqui são menores infratores que estão aqui cumprindo... Não é pena, né? Tá cumprindo uma... Medida socioeducativa. Isso, medida socioeducativa. E não é menor infrator, professor. É adolescente em conflito com a lei. Isso, é esse aí. Esse adolescente em conflito com a lei. Pô, isso é muito legal, né? Tá fazendo o menino se ressocializar. E assim, muito interessante, porque lá na Gibiteca tratavam ele super bem, né? Tipo, olha, você pode se reinserir na sociedade. Você cometeu um erro, mas vamos lá, vai dar certo. Uhum. Né? E tá lidando com livro, né? Então, ele está lidando com pessoas muito cultas, porque ali na Gibiteca tem o museu, a Gibiteca, que é de quadrinhos, aí tem o Museu da Gravura, o Museu da Fotografia, da Música, né? Que são músicos, daí não é um museu, né? Daí é a galera da música e a galera do teatro. Mas tudo ali naquele mesmo espaço. Tudo ali no mesmo espaço, que é o Solar do Barão. Solar, isso. Que tem o Solar do Barão e o Solar da Baronesa, né? Mas é tudo naquele complexo ali. E aí tem o cinema logo embaixo, que é o Cine Passeio, que é a mesma coisa, digamos, né? Só tem que descer uma quadra. E assim, para esses adolescentes em conflito com a lei, é bem legal, né? É um processo que a galera de assistência social conseguiu dar um jeito de reinserir essas pessoas de um jeito muito bacana, eu acho. Antes que os caras cheguem a ser adultos criminosos, enfim. Então, nesse caso da medida socioeducativa, o que acontece? É aprestada a denúncia, né, pelo promotor, normalmente da vara lá da criança e adolescência, da infância e adolescência, e aí o juiz determina qual vai ser a medida socioeducativa, que no mundo dos adultos é a pena. Né? E aí, quando ele só vai para a reclusão, que é outro nome que se dá, que é... esqueci. Algo de liberdade, né? Privado de liberdade. Privação de liberdade. Eu esqueci, tem o nome certinho. Desculpa quem é assistente social está me ouvindo, mas é que eu estou afastada desse mundo faz um tempo. Eu já entrevistei a Lanita, que foi minha aluna do mestrado, que ela trabalhava na penitenciária, no sistema educativo das penitenciárias. No plural. Porque uma hora ela estava em uma, outra hora ela estava em outra, outra hora ela estava em outra e tal. E ela que me explicou isso ao longo do mestrado, porque eu não conhecia nada. E ela que foi me explicando ao longo do mestrado como é que fazia com os apenados e tal. É bem legal. É bem legal. Então, quando o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, coloca que sai daquela perspectiva de deixar os meninos tudo internado, que na antiga FEBEM, né? A FEBEM, o que fez elas, instituiu a FEBEM foi o Código de Menores. Por isso que até hoje se fala menor. Mas isso acabou na década de 90, em 1990, para ser mais exata, com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas o pessoal da advocacia ainda permanece com esse termo, menor. Porque colocar em puber e outro termo é mais complicado. Bota menor, todo mundo no mesmo saco. Todo mundo entendeu. Criança e adolescente, é menor. Mas o correto não seria, mas ok. Aí, quando vem a medida socioeducativa, o legislador que inventou, que quando foi construído o ECA, foi com vários grupos atuantes, militantes dos direitos da criança e do adolescente, o movimento de rua, meninos de rua. Foi uma construção muito bonita, coletiva, bem democrática. Então, houve essa preocupação de que o que ele pode fazer? Só colocar ele internado, como era lá na época da FEBEM, não adiantou. Tanto que aliás, piorou, né? Aliás, piorou. Porque aí, quem chegava lá porque roubou um pacote de bolacha... Saía traficante, com quem cometeu estupro, assassinato. Então, que infelizmente tem.
Aí, então, a ideia é essa. Você está fazendo algo, né, tendo a oportunidade de fazer algo dentro da medida socioeducativa que você não teria se você estivesse lá na sua comunidade. Mesmo contato com livros, nesse caso que eu estou... Nesse exemplo, contato com livro, fotografia, teatro, quando que? Quando? Né? E longe de quem te alicia. Porque Claro. sempre uma criança ou um adolescente que comete alguma infração, vamos colocar assim para todo mundo entender, quando é criança é o pai e a mãe que assume, tá? Só a partir de 12 anos que aí são eles. Você sai daquele meio, né, que estava te aliciando e você começa a pensar na sua vida. Porque enquanto você está sendo bom da boca, literalmente, né, sendo aviãozinho para o traficante que bate nas suas costas e trata como filho, não dá tempo de você parar e pensar o que eu quero fazer no futuro. Eu quero ser igual a ele. Claro. Igual o Jorjão da vila não sei o quê, entendeu? E aí, quando ele vai, por exemplo, para uma medida como essa, numa gibiteca, que ele conhece outras crianças com outra realidade, outros adolescentes, e que ele faz uma ação que dá tempo dele pensar. O que eu acho mais legal em algumas medidas socioeducativas são essas. A oportunidade dele não estar inserido naquele ambiente de violência, aquele ambiente vulnerável, mas está pensando em si. O que eu gosto. Desses gibis aqui, tem algum que eu gosto? Sim, de ler? sim. Né? Eu consigo ler direito? Eu não estou conseguindo, eu não tenho rapidez para ler porque eu quase não ia na escola. Então agora eu vou voltar para a escola, eu vou me empenhar para eu poder ler aquilo que eu quero. E o próprio diálogo das pessoas em volta, nem precisa ser com a pessoa, mas, sei lá, tem o Zezinho fala com a Mariazinha, você leu o gibi tal? Oh, não, é muito legal, porque tem aquela parte... E isso vai entrar, porque é assim que você adquire o hábito, né? O gosto. Sim. Você viu o filme tal? Pois tá passando agora no Cine Passeio ali embaixo. E, se não me engano, a prefeitura tem um acordo lá que pode ir de graça um determinado dia e tal para os funcionários, né? Então, o cara pode assistir... Porque uma coisa que eu ouvi recentemente é que a gente tem uma dificuldade, e eu vi lá no próprio Solar do Barão, não exatamente na Gibiteca. As pessoas do interior do Brasil não têm acesso à cultura. Dependendo da região, não. No Nordeste tem mais. Aqui é mais complicado. Aqui não tem. Assim, você tem grandes centros, né? Londrina, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu, Curitiba, e aí? Daí você tem uma coisa na Lapa, porque é uma cidade histórica. Você tem uma coisa em Ponta Grossa, porque já é um pouquinho maior e tal, mas... pouco, não são Ponta Grossa todas. acho que é a quarta maior ou quinta maior cidade do estado e tem um cinema que só passa filme dublado no shopping. Né? Então, assim... Limitado, né? Bem limitado. E daí ele tem... Quanto mais acesso as pessoas têm à cultura, mais chance ela tem de entender o mundo. Porque senão ela vai entender o mundo, claro, do jeito dela, mas ele é um mundo muito menor do que poderia ser, né? E daí essas medidas socioeducativas ajudam a ampliar o mundo desse cidadão que vai ficar mais... que ele vai ver mais possibilidades de futuro. Sim. Né? Porque se você está ali na boca, você não tem oportunidades de futuro. Sim. Né? Você não consegue nem enxergar. Não. Você só enxerga isso a partir do momento que você tem algum tipo de contato com alternativas, né? Se não tem alternativa, já era. Até porque a maioria dos parentes, às vezes o pai, a mãe, ou os dois, o irmão mais velho, já estão inseridos no sistema, entende? Sim. O pai tá preso não sei aonde. Quando eu estava hoje é Sense, né? Mas na época chamava Educandário. Lá de Londrina, eu auxiliava os meninos... Eu era educadora social antes de me formar. Eu auxiliava os meninos a escrever cartas, porque eles não podem ter celular lá. E aí a forma de comunicação... Nem fazer ligação. Daí a forma de comunicação é através das cartas. E eles tinham dificuldade, porque a maioria saiu da escola cedo ou mal ia. Aí você dava um auxílio. E é carta para poder você ler, se tem algo ali comprometedor, só depois que passa pela vistoria que vai para o pai e para a mãe. E aí, quando eu perguntava qual era o remetente para escrever o envelope para eles, penitenciária não sei onde. Em Piraquara. Minha mãe tá não sei onde. Meu irmão que tá não sei... Então, tinha um menino que todo mundo, era o tio, o pai... Só a mãe que não, era o tio, o pai, o irmão mais velho e a namorada dele já estava também detida. Então, é a realidade dele. E quando eu conversava com eles, é um vazio de esperança muito grande, sabe, Rodrigo? É diferente. Mas o adulto ele tem a chance de escolha. Quando você pega um menino de 11, 12, 13 anos que já foi e voltou dentro do sistema por furto, por uso de drogas, esse menino já perdeu a esperança da vida. O olhar dele é oco.
É bem... Tanto que eu falo, olha, queira ser assaltado por um adulto, não por um adolescente. Porque ele não tem nada a perder, né? Ele não pensa no futuro, porque é a própria inconsequência da fase da idade, né? Sim. E aí, quando eu falava, mas porque... Não, porque quando eu sair daqui, professora, eles me chamavam de professora, né? Quando eu sair daqui, professora, eu vou voltar pro crime. Mas agora eu vou voltar bandidão. Porque quando eles eram aprisionados e saíam, se eles não tinham dedurado as pessoas, eles mudavam de escalão, entende? Mudava de status, então, tinha duas chances quando um adolescente vai pro sistema, né? Pra reclusão. Eu tenho que lembrar o nome certo. Não consigo, não sei o que é de liberdade. Vou lembrar. Privação. Não é privação de liberdade, é outro nome que dá. Mas, enfim. Quando ele sai, ou ele é assassinado, às vezes desce do ônibus já é assassinado, para pagar, queima de arquivo, porque ele dedurou alguém, ou não fez tudo o que mandaram, ou ele sobe de nível. Então, quando eu falava, mas você não quer ter uma vida melhor? Que vida melhor, professora? Olha onde eu moro, olha de onde eu venho. Se eu morrer, eu já lucro. Eu só quero estar vivo para dar de comer para minha mãe. Se minha mãe morreu hoje, amanhã eu dava um tiro na cabeça, entende? É outro universo, tem nada a ver com o que a gente convive assim, no dia a dia, é bem diferente. Outro... E como, assim, você dá aula no EAD, né? E assim, qual que é a experiência de você dar aula no EAD? Porque o Brasil inteiro é meio assim, mas eu acho que deve ter muita diferença entre um menor infrator em Curitiba, no interior do Rio e outro no interior do Amapá, sei lá, né? Só para... Como que você consegue, à distância, entender isso e atuar, fazer com que as pessoas lá, né, atuem e tal? Primeiro, assim, a diferença não é muita. A diferença maior se dá... Os tipos de crime são os mesmos, né? Mas não tem diferença entre quem está na capital e quem está no interior? Porque isso é uma coisa que, para mim, parecia meio óbvio, assim, mas eu posso claramente estar errado. Afinal, não tô lá. É que eles aliciam esses meninos no interior para cometer crime na capital, entendeu? Claro. Faz todo sentido. E o que tem de diferente, assim, que eu vi de mais diferente até hoje, compartilhando com um ex-colega meu, que tinha sido educador social no Mato Grosso do Sul, no interior, é que os meninos vinham tão crus, assim, de viver na zona rural, que eles não sabiam o que era um papel higiênico. Então, eles chegavam lá, para que serve isso aqui? Trouxe assim. Ele falou, aperta 3 vezes que você descobre, tadinho. O menino apertou. Então, a questão o que diferencia é o perfil da pessoa, mas os crimes... É latrocínio. Latrocínio você vai ter no interior, você vai ter fora, na capital. Estupro, infelizmente, também. Tráfico de drogas também. Inclusive, nas áreas que é tudo interior do Brasil, né? A parte que é divisa ali com Paraguai, com Venezuela, em cima. Bolívia. É tudo interior. Sim, não é? Sim. Então, é a área que tem os crimes mais graves por causa do tráfico. Claro. Então, tem sequestro com mais intensidade, coisa que não tem nas capitais, tirando São Paulo, Rio, né? Então, a diferença é isso, a questão cultural do adolescente, que muitos, às vezes, vão bem de gaiato, assim, nem sabia o que estava fazendo lá e é pego. Porque, às vezes, eles são levados só para levar culpa, né? É um grupo de adultos, pega o menino do interior burrinho. Que não sabe o que está acontecendo. Não sabe o que está acontecendo. Viu? Vamos pegar lá um carro de um primo meu que a gente vai dar um rolê. Vamos. A caminhonete dele bonita, não sei o que. Vamos. Rouba a caminhonete, o menino tá dentro. Chega a polícia, eles fogem, o menino tá lá dentro. Eles botam sentado no volante o menino que roubou. E se o menino dedura, ele é assassinado quando sair. Entendeu? Eu vi... um desses programas, tipo Aeroporto, sabe? Que ficam pegando as pessoas com drogas no aeroporto e tal. Eu esqueci qual que é o canal que passa isso aí, mas eu tava vendo. E teve um caso que me chamou muita atenção, de uma mulher que era boliviana, 2 filhos, e ela tava carregando uma mochila, ela não sabia. Filmam a cara dela, ela... Mas o que é isso? Não, isso é cocaína. Não. Sim. Não, mas fala para ela que é farinha, ela acredita. Farinha é diferente. A minha amiga pediu para entregar para a amiga dela. Eu não... Mas quem é a sua amiga? Não, é minha amiga da rua, tal. Qual é o nome dela? É tal. Mas aonde que ela mora? Não sabe. Sabe? É a Maria que tá ali. E essa pessoa pegou 9 anos de prisão. Sim. Isso é muito comum. E não sabia o que estava acontecendo.
né? Então, isso é... E se fazem isso com uma adulta, você imagina com um adolescente. Pois é. Uma Né? mulher com 2 filhos e tal. E aí eles falam... Às vezes eles até meio que falam o que vai ser a treta lá, o rolê deles. Falam o que eles vão fazer. Mas vai dar ruim pra mim. Não, você é menor. Como você é menor, você não vai preso. Aí só você assumir a bronca que tá tudo certo. E a gente vai te adorar. Entendeu? Mas, você vai ter quinhentão, milão e tal. Mas aí, voltando à sua pergunta. Como eu faço, né, para essa aproximação? Isso. Trabalhando dando aula no EAD. Eu procuro trazer o máximo de exemplos possíveis, vividos por mim e por outros profissionais, né, colegas. Que você é uma pessoa vivida, né? Morou em vários lugares, né? Sim, morei em vários lugares. Então, eu vi a realidade de 2 capitais, 3, porque eu morei um tempo no Rio de Janeiro também, com a minha mãe. Então, eu vi de uma capital mais rural, como Campo Grande, para uma capital descoladona, feito Rio de Janeiro, com um crime extremamente organizado, e uma capital agora, Curitiba, mais provinciana light. E tal. Provinciana. Eu não ia falar isso, mas como você é curitibano, você pode. Uhum. Nascido e crescido bem provinciano. Eu acho, eu me choquei com essa parte, inclusive, me choquei bastante. E aí também trabalhei em vários lugares no interior do Paraná, trabalhei em Canto de Abreu, Jardim Alegre, Vaiporã. Jardim Alegre, eu nem sabia que existia essa cidade. Deve ter se tiver 10 mil habitantes é muito. São Pedro do Ivaí, São João do Ivaí, que é do lado de São Pedro. Que eles são amigos. Claro. Tudo a ver, né? Dá para entender daí. Então, eu trago esses exemplos e de colegas, porque eu também fiz colegas nessas outras cidades que também compartilham comigo. Tem grupos também de assistentes sociais que eu acompanho, do Brasil inteiro, do Paraná inteiro. E aí eu tento trazer o máximo possível, aproximar dessa forma. E quando eu estou dando a aula gravada, né? Que a gente grava, né? As aulas das disciplinas, eu sempre pontuo. Olha, eu sou tutora, mas mesmo que não seja eu que vai te atender, tem outros colegas tutores. Mande a sua dúvida específica sobre algo que eu estou falando, a gente vai ter o prazer em esclarecer. Sempre recorram à tutoria. Porque tem aluno, por incrível que pareça, eles têm vergonha de recorrer à tutoria. Isso é muito louco, né? Eles acham que estão incomodando. Tem uns que começam a perguntar assim, professora, você me desculpe, mas... Assim como tem uns que mandam e quer que você responde, acha que você está online ali o tempo inteiro respondendo, né? Oi, de novo. Pois é. Tem de tudo. Como diria um amigo meu, tem de um tudo. Tem de um tudo, isso. E você tinha perguntado antes, que eu atropelo, mas eu volto. Tá bom, que bom que você lembra, porque eu não lembro, não. Sobre o trabalho da assistente social ser vinculado à FAS. Primeiro, a única cidade do Brasil que tem uma FAS é Curitiba. Não se tem no Brasil fundação de assistência social. Existe até uma discussão sobre a legalidade disso, porque o que é previsto, sim, o que foi algo que foi feito lá atrás, antes da Política Nacional de Assistência. E veio, né? E continuou. E continuou por uma tradição. Todo mundo sabe o que é FAS, então para que mudar o nome? Faz sentido. Sim. Mas, de acordo com a Política Nacional de Assistência Social e o sistema SUAS, que é Sistema Único de Assistência Social, que está inserido dentro da política, o que tem que ter são secretarias. Secretaria Municipal de Assistência Social. Né? É que secretaria é maior, né? Do que fundação. Supostamente. É que fundação entra numa outra perspectiva que eu nem sei como é que fica essa questão legal. Às vezes é só o nome, ou é uma fundação realmente, porque normalmente é ligado ao terceiro setor. Ou fundação é como uma autarquia. E secretaria, sim. Secretaria recebe o recurso do governo, municipal, estadual, federal, faz os repasses, direciona. Mas, assim, pelo que eu percebo, a atuação aqui é ótima, não tenho nada a reclamar, tudo muito organizado, muitos profissionais empregados. Eu tinha uma amiga que trabalhava lá como designer na Fundação de Social. Então, ela fazia todos os cartazes, ela era contratada, ela era, né, uma funcionária para isso, para fazer os cartazes, fazer festa para as pessoas, daí ela que fazia os banners, esse tipo de coisa, para isso. Sim. Né? Então, extremamente organizado. Você tem uma pessoa só para fazer os cartazes, daí depois, a última vez que eu falei com ela estava fazendo isso, mas também para rede social, né? Uhum. Porque quando a gente se conheceu, não existia rede social. Então, hoje em dia, acho que uma boa parte desse trabalho migrou para rede social. Mas certeza. Tem uma funcionária só para fazer isso. Né? Então, parece bem articulado, assim, pelo menos. Sim, atuante. Lá no meu bairro, infelizmente, agora, na região que eu moro,
tá tendo uma mini Cracolândia mesmo, né? Uhum. Não importa o horário que você passe, tá o pessoal lá usando principalmente crack, outras drogas também. Todos adultos, mas um número grande. Aí começou esse ajuntamento, vamos supor, se eu não me engano, foi novembro, dezembro do ano passado que começou. E aí eu já vi a FAS ali atuando já algumas vezes, porque eu tenho que passar sempre na frente. Eles estão lá prestando assistência para quem quiser, né, optar pela recuperação, optar para ir para um albergue, optar para ir para uma casa de passagem, enfim. Então, é muito atuante. A diferença é isso, o sistema, o nome. Mas, com relação ao assistente social trabalhar com a política de assistência, é que, além do nome ser muito parecido, é onde mais emprega esse profissional, claro. Porque a atuação dele é mais direta. Se eu estou trabalhando num hospital, um assistente social 2, dependendo do tamanho do hospital, dá conta. Já na assistência social, tem essa parte, por exemplo, da abordagem. Então, são vários profissionais para fazer uma abordagem, né? Para atender relacionado ao cadastro único, né? Sim. Aquilo que a pessoa está com as condicionalidades, né, do programa Bolsa Família, se está sendo cumprido, se não está. Em alguns casos, violência também, ou não? Também, que aí quem atende é o CREAS, porque o CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social, que pega essa questão mais ampla, né, mais óbvia da vulnerabilidade social, né? Preciso de uma passagem, preciso de uma consulta, aí você faz um encaminhamento para saúde, documento, cesta básica, Bolsa Família. Aí o CREAS já é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Aí já são ações de quebra de vínculos, que a gente fala. Então, criança em situação de abandono, né? Ou próxima a ser, porque também tem um passo a passo dessa coisa acontecer, né? Pessoas que estão adictas, né, problema de saúde mental, questão de a suspeita de uma criança ser abusada sexualmente ou fisicamente, tudo isso aí vai para o CREAS. Ou violência. Tem uma história que é muito engraçada, assim. Nesse caso é engraçada, porque uma colega minha, não é minha amigona, assim, mas ela tomou todas, chegou em casa e realmente caiu da escada. Ai, Jesus. E o marido foi levar. Falou, olha, ela caiu da escada. Então senta aqui um pouquinho. Senta aqui um pouquinho que a gente vai conversar. Como é que era essa escada? Isso, pois é. Daí já chamaram assistente social, por isso que eu lembrei. Aí chamaram assistente social para conversar com ela. E porque dependendo do que a assistente social falasse, chamariam a polícia para prender o cara. Sim. Que na verdade ele só foi ajudar mesmo, porque ela realmente tropeçou e caiu na escada, porque tinha tomado todas. Mas tudo bem. Nesse caso, foi uma boa... só uma anedota divertida. Mas eu acredito que não sejam tantas as anedotas divertidas que as pessoas dessem. Exatamente. Aconteceu comigo também. Aí foi a assistente social do hospital que me atendeu. Mas não foi caiu da escada. O que aconteceu? O meu filho tinha 2 anos, o meu mais velho. E aí ele brincando, e eu cochilei. Ele brincando no colchão, pulando. Entendeu? Ele caiu com a cabeça dele na minha cara, assim. Aí quebrou de assim meu nariz. Aí na hora o sangue. Aí eu cheguei no hospital, aí depois o pai dele chegou, a gente ainda era casado. Aí encurralaram ele também. Não, peraí, eu quero que o senhor explique aqui. Como é que o filho dela de 2 anos quebrou o nariz dela? Difícil explicar isso. Não, mas é que a cabeça... Difícil, né? Aí ele começou a ficar nervoso. Olha, se você ficar nervoso vai ser pior. Só confirma o que eu tô falando que foi isso. Você não precisa estar tenso. Mas acontece. Só que, infelizmente, é o que você falou. A maioria das histórias da escada ou que o filho quebrou o nariz Não é exatamente isso que aconteceu, né? Infelizmente. Aí, normalmente, é o CREAS que faz essa abordagem. Tá, e por último, porque por incrível que pareça, já está acabando o nosso tempo aqui. Eu vi em algum lugar da Uninter que você é a pessoa que mais escreve texto de opinião. Teve isso, não foi? Teve, já fui. Esse ano teve muito trabalho, eu não consegui manter meu recorde. Em 2023 você fez? 23 fui eu. E daí como que é esse esquema de escrever artigos de opinião para os jornais e tal? Então, aqui na instituição a gente tem uma assessoria, né? Que acompanha a gente, assessoria de imprensa, e eles conseguem algumas pautas para a gente escrever. Ou você... Eu gosto muito de jornal, assisto mais de um por dia, de vários canais, escuto também. E aí, às vezes, aparece alguma pauta, algo que eu penso, bom, eu tenho algo a dizer sobre isso. E aí eu escrevia. E aí eu foquei mais nessa questão de gênero, que é algo que vem mais, assim...
ao meu coração, é que eu tenho pesquisado mais nos últimos anos também, tenho mais aproximação. E aí a assessoria pega o seu artigo de opinião e vai verificar qual o veículo que tem mais interesse. Sim. Que tem interesse sobre aquela pauta, que pode acolher aquela pauta ou os, né? Porque teve, por exemplo, um artigo meu que foi para 67 diferentes mídias, né? Acho que foi isso que eu li. Saiu em algum e-mail, alguma coisa assim. Eu falei, olha que bacana. Olha, falaram de mim? Que chique. Né? Então, e aí, ano passado, foi a professora Jennifer Manfrim, que você estava conversando com ela, do direito, aquela moça loira. Ela que escreveu mais esse ano. Ah, eu sei passado. quem é, mas Isso. mais ou menos. Assim, só conversei com ela aquele dia mesmo. Ela escreve muito bem também. É da nossa linha, assim. Sei. Mais crítica. Sim, somos críticos. Eu sou talvez um pouquinho. Às vezes vem uns artigos assim, professor, não tem como dar uma suavizadinha aqui? Dá uma segurada. Porque se suavizar aqui a gente consegue mais veículos. Como eu escrevo mais para acadêmico, né? Para periódicos acadêmicos e tal, de vez em quando também tem que dar uma... Não, calma, vamos segurar um pouquinho, porque... né? Por isso não pode também ser tão para um lado só, né? Mas é bacana, né? Esse tipo de exposição. Sim. Né? Porque os temas, basicamente, se fala de feminismo e da atuação das mulheres, esse tipo de coisa, não é? Eu trago essa linha mais da discussão de gênero sobre uma notícia específica que tem alguma relação. Então, eu analiso, por exemplo, aquele meu que foi para o Globo, é porque eu fiz uma análise da postura do rapaz no Big Brother da época, que ele era meio agressivo com a garota, sendo filmado 24 horas por dia, ainda era agressivo, com a prisão do Daniel Alves. Sim. Né? Sim, discutindo uma mudança de paradigma da sociedade que hoje não tolera tanto quanto antes, mas que a gente ainda tem coisa para, né, avançar. Aí depois teve um outro que eu gostei de ter escrito, que da Ana Hickman, quando teve aquela agressão do ex-marido da Ana Hickman com ela. Também discuti isso, né? Porque ela é ex-modelo, famosa, empresária, rica, loira, alta, magra e sofreu violência doméstica como a Dona Maria, lá do interior do Ceará. Sofreria. Sim. Então, eu coloquei essa coisa que, enquanto mulheres, não importa a sua classe social. Que existe uma diferença... Qual que é a diferença? O acesso à justiça, talvez, né? De vez em quando me perguntam, professora, que às vezes eu faço, né, entrevista sobre isso, a questão da violência contra a mulher. Qual a diferença? Tem mais violência com mulheres pobres, né? Ou com ricas, ou classe média. Aí eu falei, a diferença é isso ser publicizado, porque claro. A pobre, ela mora grudada no barraco da amiga dela, Dona Ana, que vai lá e se ela não denunciar, a Dona Ana denuncia. Porque o Estado está mais perto das questões familiares das comunidades, justamente pelo trabalho, muitas vezes, da assistência social, da educação, da saúde da família, que bate de porta em porta. Ninguém vai bater na porta da mansão da dona Luísa Falcão, sei lá, um nome fictício aqui. Parece rica, né, Luísa Falcão? Luísa Falcão parece da novela, né? Então, e ela, quando o marido quebra a cara dela, ela vai pro spa. Vai passar um tempo em Miami. E verdade. volta renovada. Não, né? Eu fiz uma cirurgia no nariz, é por isso. Foi. Eu emagreci, tá lá deprimida, à base de remédio. Não, eu emagreci porque eu fui no spa para emagrecer. Então. Tem um caso famoso em Londrina, mas eu não posso falar aqui. Justo. Muito bom, muito bom. Que era isso que acontecia. Claro. Depois eu conto para você nos bastidores. Que já estão acabando, porque a gente já tem que acabar o programa. Já estamos aqui há 1 hora conversando. Então, assim... Respondi todas. Eu acho voltei que sim. e respondi todas. Não importa. Importa é o bate-papo só. Surgir dúvidas, mande para a caixa postal. Isso. Arraste para cima, clique, compartilhe. Né? Bom, eu acho que para a gente terminar, então, primeiro, muito obrigado por ter vindo, aceitado o convite de participar aqui, sim, que é sempre divertido, né? Bater um papo, né? Saber mais sobre as coisas. E, bom, é isso. Você tem aí 1 minuto e meio para suas considerações finais, daí eu vou ter que fechar esse programa, porque já estourou o nosso tempo. Não, sem considerações finais. Só agradeço o convite, é sempre muito bom, né? Conversar com o professor Mas Rodrigo. Mas você não tem o programa da pós? Mas ele é legal. Você não tem o programa Por Dentro da Pós? Você não participa dele de vez em quando? Sim.
Então. Mas eu tô agradecendo o seu convite. Tá. Não, só para dizer que tem esse programa também. Tem. Não, mas o Por Dentro da Pós é com os coordenadores. Mas eu já participei também como convidado, já participei. Se procurar no YouTube, você acha? Acha. Tem o Por Dentro da Pós, tem o meu mesmo, né? Da nossa área, que é o Fala Prof, que é segunda, terça-feira, 7h30. Segunda, terça-feira do mês, de todos os meses. Segunda, terça-feira do mês. Às 7h30. 7h30 na Rádio Uninter. Justo. No YouTube. Agora fica no YouTube da Uninter mesmo. Sim, né? sim. Então, são temas bem correlatos a tudo que eu falei aqui, né? Porque a nossa área discute a questão do serviço social, temas correlatos, quem tiver interesse. E também faz 4 anos já. Vai para 5. Foi em 2020 que a gente começou. Quando você vê, já passou 10 anos, né? Como diria Pink Floyd. Quando você vê, 10 anos se passaram, né? Se é para deixar uma reflexão, o que eu queria deixar tem uma frase de uma escritora do serviço social, a Potiara Pereira, que ela fala que enquanto o ser humano está preocupado em suprir as suas necessidades básicas sociais, né? Os mínimos sociais, né, que ela fala, os mínimos sociais, ele não tem tempo de pensar em outras coisas. Então, isso é muito triste. Por isso que é muito legal o exemplo que você deu dos meninos, da medida. Sim. Como eles ali, com certeza eles devem ter um lanchinho ali na Cinemateca. Tem o passe para ir, para voltar. Então, a gente poder compreender que existe uma grande parcela da população brasileira que não tem acesso a nada do que a gente tem. Isso. E que justamente por ela se preocupar muito com os mínimos que ela tem para sobreviver, que ela não consegue pensar em outras coisas e às vezes comete... Né? Não é passar a mão na cabeça de bandido, mas a gente pensar que também tem o outro lado da história. Muito bom, muito bom. Então é isso. A gente vai ficando por aqui neste mais um programa. Semana que vem a gente volta com outra pessoa legal, divertida e interessante para falar sobre educação e tecnologias. Até lá!